Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Web Rádio Ativa, e também vocês, irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia. Nós sabemos que a Igreja, ela tem um ciclo litúrgico que a gente divide em anos, que a gente fala ano A, ano B, ano C. E nós estamos este ano no ano C. Em todo o ano C, nos domingos do tempo comum, em algumas solenidades, a gente lê o Evangelho de São Lucas. Então já é uma coisa que todo ano vira o círculo e vai. Então, não é nada premeditado. Mas quando eu olho para esta liturgia de hoje, Padre Nilci, eu fico pensando assim, temos que ser fiel à palavra. Porque vejam bem, a primeira leitura da profecia de Amós, o profeta vai falar da fraude, o profeta vai falar do engano. Ele lembra aqui de comprar o pobre com dinheiro. É fácil, né? Com 20 contas a gente compra um pobre. Ele lembra aqui de adulterar a balança. Eu me lembro que, isso eu vi, sou testemunha, de um comerciante, vocês devem lembrar, sabe aquelas balanças, acho que é Filizola. Ela tem aquele ponteiro, mas ela tem um prato, e atrás da balança, que fica do lado de dentro do balcão, ela tem aquele peso que você mexe para lá e para cá, né, para poder a balança ir para lá no peso que você põe. E a pessoa colocava a mercadoria ali para pesar e colocava o dedo para alterar o peso. E aquilo alterava 100, 150 gramas. Quer dizer, o profeta está denunciando isso aqui. Pessoas que não têm escrúpulos quando vai prejudicar o outro. Eu lembro aqui quantas pessoas às vezes não fazem aquelas gambiarras para enganar o outro na hora que vai vender um carro, para dizer que o motor não está fundindo. Tem até um negócio lá de banana verde, eu não sei como é que funciona não, né? Quem trabalha com mecânica deve saber, para enganar o outro. Documentos para enganar o outro, falsificam, adulteram. Vocês são jovens, vocês não vão lembrar, mas eu lembro. Uma expressão que ficou famosa no Brasil, que chamava a lei do Gerson. Não sei se vocês lembram disso. O que é a lei do Gerson? O Gerson era um jogador de futebol, foi campeão do mundo na Copa do México de 70, né? Faz tempo, né? 52 anos atrás. E depois ele começou a fazer uma propaganda de cigarro, se não me engano. E nessa propaganda, ao final, ele dizia assim: o importante é levar vantagem em tudo. Ou seja, não importa o que eu faça, mas eu tenho que levar vantagem. Se eu prejudiquei você, não tem problema. Desde que eu leve vantagem, está tudo certo. E é justamente isso que o profeta Amós está denunciando. Depois, na segunda leitura, por isso que eu falei que é difícil, porque nós estamos agora às portas das eleições, então eu vejo aqui o Amós falando de pessoa que quer levar vantagem em tudo, eu já penso neles. Aí depois eu vejo aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo diz que nós temos que rezar pelos nossos governantes, né? Na verdade, a gente tem que exorcizar, né, padre? Tem que exorcizar com água benta, com crucifixo, porque olha... Mas o apóstolo está dizendo que é nossa obrigação, é rezar justamente para que essas autoridades nossas sejam autoridades honestas, sejam autoridades que pensem no bem do povo, que assumam verdadeiramente as primícias do Evangelho, que façam o bem, que façam a justiça acontecer. Por isso que ele vai dizer para Timóteo, né, do nosso cotidiano, ser às vezes resultado das ações das autoridades. Paulo diz isso claramente nesta carta. Ele fala assim: rezai pelos governantes, orai pelos governantes, porque as ações deles
refletem diretamente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E vejam, se nós torcermos para que aquele que está na prefeitura, que está na Câmara, que está no governo do Estado, que está na... Se torce para dar errado, seria como se eu estivesse dentro de um avião e eu torcer para o piloto passar mal, morrer, desmaiar. O avião vai explodir, eu vou morrer junto também. Eu estou dentro de um barco, e aí o capitão lá do leme, eu peço para que dê tudo errado. O barco vai afundar comigo. Então, o que Paulo está pedindo é justamente isso. Seria interessante, né? O empregado torcer para a falência do patrão. Ele perde o emprego. Então, a gente fala assim, os empregados têm que rezar para que o patrão vá bem. Que seja honesto, pague o salário em dia e faça as coisas corretas. Mas é um pensamento dessa carta de Paulo. E depois, o apóstolo ainda nos fala que há um só mediador entre Deus e os homens. E nós, católicos, devemos gravar bem este versículo. Não para podermos entender, melhor dizendo, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Isso está escrito no capítulo 14 do Evangelho de São João. Lá no versículo 6. Porque às vezes nós somos criticados. Então a gente precisa saber, para poder responder. Muitos são os caminhos que o mundo oferece. Mas Jesus é o único caminho. Porque lá nesse João 14, essa passagem bíblica, Jesus usa um artigo definido. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Ele diz eu sou o é artigo definido, quer dizer, não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida. E por isso que ele vai completar: ninguém vai ao Pai senão por mim. Guardem bem isso. Mas isso não significa dizer que nós estamos excluindo da nossa doutrina a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos. Mas eles nos levam ao mediador. Não existe um caminho mais curto para chegar a Jesus do que através da intercessão da Virgem Maria, do que através da intercessão dos apóstolos que viveram com ele e dos santos que foram fiéis e são modelos. Mas eles nos levam ao mediador, eles nos levam a Cristo e Cristo nos leva a Deus. Vocês podem prestar atenção, todas as orações que o padre faz na missa, todas as orações que estão nesse missal, sempre se fala que o único mediador é Jesus Cristo, porque todas elas terminam assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, por Cristo Senhor nosso, por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Todas as orações, não tem nenhuma oração que termina por Nossa Senhora que vive com o Pai e o Espírito. Não, todas as orações terminam assim. Depois chegamos ao Evangelho. Esse Evangelho é meio complicado de entender, mas prestem bem atenção. Eu começo já dizendo o seguinte: Jesus não está elogiando a corrupção. Jesus não está elogiando a falcatrua, a coisa errada, porque isso é perigoso, alguém sai falando isso aí depois. Não. O que Jesus elogia é a esperteza do administrador, a prontidão dele, a solicitude, a rapidez. Esse é o elogio de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: se nós que estamos aqui na igreja fôssemos tão dedicados, fôssemos tão diligentes quanto os filhos das trevas são, o mundo estaria melhor. Vou repetir: se nós, e ele usa a expressão, se os filhos da luz fossem tão diligentes, tão dedicados como são os filhos das trevas, o mundo estaria melhor. E quando eu digo isso, eu lembro a vocês, é muito interessante isso. Peguem, por exemplo, já que a gente está falando, né? Peguem, por exemplo, os políticos. Se eles se dedicassem tanto a fazer coisas boas, como eles se dedicam a fazer coisa ruim, o Brasil não estaria do jeito que está.
Eu lembrava, antigamente eles começavam assim. O cara ganhava para deputado, aí ele punha a mãe dele, o irmão, a irmã, tudo para trabalhar. Tudo ganhando dinheiro público. Aí depois fizeram uma lei chamada assim, a lei do nepotismo. Então, ou seja, ao político, é proibido contratar parente. Então o prefeito não pode contratar parente dele. O presidente da república, o governador não pode contratar como assessor, como cargo de confiança, nenhum parente. Mas aí veja bem como que são os filhos das trevas. Eles acharam um jeitinho. A lei do Gerson que eu falei para vocês. O que é que eles fizeram? Vamos supor, eu sou deputado e o Zinho também é deputado. O Zinho não pode contratar o William para contratar seus parentes. Eu também não posso contratar meus parentes. Meus irmãos, minhas irmãs, não posso. Aí o que eu faço? Zinho, você contrata a Tereza, contrata minhas filhas para trabalhar no teu gabinete. E eu contrato os teus parentes para trabalhar no meu gabinete. Porque os teus parentes não são meus e os meus parentes não são teus parentes. É assim que eles fazem. Está cheio desse jeito. Então a gente diz assim, administradores infiéis, porque eles estão lá administrando um bem que não é deles. O bem é do povo, mas eles administram de acordo com os seus interesses. Como disse Jesus aqui, pedindo para lá, risca 100, marca 80, risca 100, marca 50. Porque aí depois você está com o rabo preso comigo aqui agora. Porque a hora que eu precisar, você vai ter que me devolver isso, tá? Porque nada vai ficar de graça. Então Jesus, ele critica o engano. Mas ele fala da esperteza desta pessoa. Então por isso que eu digo que esse evangelho, ele é muito atual. E Jesus vai acrescentar. Aquele que não consegue ser fiel nas pequenas coisas, como acreditar que ele vai ser fiel nas grandes coisas? Eu costumo dizer que tem um ditado que diz, quem rouba rouba 1 milhão. Isso é batata. Quem rouba rouba 1 milhão. E geralmente, o padre dizia agora há pouco, na homilia que ele fazia em outra celebração ali no Auxiliador, ele dizia assim, geralmente a coisa é gradativa. Geralmente o corrupto, ele não começa roubando muito. Ele começa roubando pouco. Ele desvia, assim como o ladrão também, né? Aquele rouba 10 aqui, por exemplo, o caixa do supermercado desvia 10 hoje, depois ninguém viu, ninguém desconfiou, aí ele já, na outra, ele cria coragem, vai 20, e daqui a pouco está 1000. E é assim que as coisas são feitas. Então, que nós possamos não compactuar com a desonestidade, mas lembrar o ensinamento de Jesus na questão da diligência. Por que que para as coisas do mundo a gente sempre está pronto e diz sim, mas para as coisas de Deus a gente dá um jeitinho às vezes de não ser tão diligente. Eu lembro porque nós trabalhamos com duas realidades, né? Nós temos voluntários, nós temos colaboradores, nós temos membros da Irmandade, tem muita coisa. Mas eu vejo, padre, por exemplo, aqueles que são registrados em carteira, né, tem que picar o cartão, nunca chega atrasado, pica sempre na hora e nunca sai antes da hora, espera dar o horário para ir embora e faz tudo certinho. Às vezes, aquele que tem que fazer voluntariamente, eu não estou bem hoje, estou indisposto. Eu tenho que sair mais cedo. Aí chega mais tarde, não avisa. Não tem responsabilidade com as obrigações. Vejam bem, as coisas da igreja, nós não temos a mesma diligência com que às vezes nós temos as coisas do mundo. Eu fico pensando, né? Tem gente que canta amores por Jesus, sou apaixonado por Jesus, e canta as músicas e etc e tal. Eu estava pensando comigo aqui, as paixões do mundo, às vezes colocadas acima de Deus. Está aí
São Paulo não vai disputar a final da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai disputar a final da Copa do Brasil, o Palmeiras tem primeiro lugar, você vai lá, o estádio o Cruzeiro também, né, Zinho? O estádio está lotado, está abarrotado de gente. Aquilo, a pessoa sai do serviço 5 horas da tarde, ela não toma banho, ela não come, ela vai direto para o estádio, entra no estádio 7 horas da noite e fica gritando até 9h30, quando começa o jogo acaba quase meia-noite, às vezes o metrô está fechando, sai correndo, chega em casa 1 hora da manhã e tem que levantar às 5 e não reclama, está feliz da vida. Ah, mas a missa de Santa Rita demora muito, né, padre? Acaba 9h30, 9:45, meu Deus, tem que trabalhar amanhã cedo. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes chama para limpar a igreja, para arrumar, para dar uma organizada. Ah, não tem tempo, não sei o quê, BBP. Aí, agora nós não estamos tendo por causa da pandemia, mas quando tinha carnaval, ficava lá na escola de samba até 3 horas da manhã costurando roupa na máquina ali, fazendo fantasia, não sei o quê. E depois, quando vai para a avenida, pode cair raio, tempestade, trovão, que vai debaixo de chuva, criancinha, mulher grávida, e vai tudo pulando numa alegria, numa festa, e fica até 5 horas da manhã. E não reclama. É isso que Jesus está chamando a atenção de nós. Lá para o mundo a gente se dedica, a gente se entrega, a gente é diligente. Mas para as coisas de Deus nós não somos. Nós não nos entregamos por total. Depois a gente precisa entender essa astúcia que Jesus está falando. Do administrador infiel. Olha outra coisa importante. E aqui, para concluir, eu lembro. Vejam bem, quando se usa esta frase, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí tem muita gente que não vai entender. É muito simples. Significa dizer que o dinheiro deve me servir. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que comprar gás, eu tenho que pagar CPFL, tenho que pagar telefone, a gente precisa comprar remédio. Todos nós precisamos do dinheiro. Mas o dinheiro tem que me servir, e não eu servir o dinheiro, eu me tornar escravo do dinheiro. E quando ele diz isso, ele diz, porque se nós tornarmos escravos do dinheiro, ou seja, eu vou servir o dinheiro e vou servir a Deus, não dá certo. Porque ou você vai servir a Deus e acaba vendo que o dinheiro fica em segundo lugar, ou então você coloca o dinheiro como Deus em primeiro lugar e você acaba esquecendo Deus. Podem prestar atenção. Por que as pessoas mais ricas têm dificuldades com Deus? Porque elas não sentem necessidade. Elas acham que o dinheiro delas dá tudo que elas precisam, então elas não precisam de Deus. Elas colocam o dinheiro no lugar de Deus. E eu não estou dizendo só as pessoas que nasceram ricas, não. Muitas que eram pobres, que às vezes evoluiu, ganhou alguma coisa na vida, às vezes pensa dessa forma. E aí quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você tapa os olhos, você perde os escrúpulos e você faz qualquer coisa por dinheiro. Quantas e quantas pessoas eu conheço, não sei se vocês conhecem, que faz pacto com Satanás para ficar rico, para ter dinheiro. A gente fala isso, pacto com Satanás, o pessoal acha esquisito, né? Mas faz, selado com sangue, para ficar rico, para ter dinheiro. E o dinheiro que às vezes justamente faz a morte, traz a morte. Repito, ainda o padre lembrava esse caso aqui de Ribeirão Preto, onde o filho mata, rouba o pai, depois ele manda matar o pai, depois ele contrata para matar o irmão. Para quê? Para ficar com o dinheiro. Então, vocês estão vendo o que o dinheiro faz às vezes? Nós tivemos esta semana também, de repercussão nacional, aquele cidadão lá de Hortolândia, né? Que ganhou 47 milhões da Mega Sena, foi assassinado brutalmente. E ele foi assassinado por quê? Por causa do dinheiro. Então, Jesus está a nos chamar a atenção, pedir a Deus o discernimento, não colocar o dinheiro em primeiro lugar, não fazer qualquer coisa por dinheiro. Que nós tenhamos princípios, que nós possamos até dizer assim, eu vou perder dinheiro, mas não vou abandonar o Evangelho. Porque às vezes a gente recebe proposta indecente por aí, que você tem que negar o Evangelho para ganhar o dinheiro. E aí você dizer, não, pelo Evangelho de Cristo eu não aceito fazer isso. E eu concluo esta reflexão, lembrando uma frase de um
grande santo da igreja, Santo Inácio de Loyola, que ele diz assim: que bom se nós pudéssemos depender exclusivamente de Deus, se nós entendêssemos melhor isso. E aí ele fala assim, que nós possamos na nossa vida fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas esperar tudo sabendo que tudo depende de Deus. Olha que bonito, fazer com diligência, fazer bem feito, fazer com entrega, como se dependesse só de nós, mas sabendo que tudo depende dele, mas que nós fizemos a nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.